Imagine sofrer um acidente de trânsito e perder um ente querido. Entrar em uma depressão profunda e atrapalhar o seu cotidiano. Essa é a história da bibliotecária Maria do Carmo. Eu te convido a conhecer um exemplo que vai fazer você refletir bastante. A partir de agora, você está no Vida e Doutrina. Sejam muito bem-vindos ao Vida e Doutrina. O nosso tema hoje é depressão. Recebemos aqui no estúdio a entrevistada Maria do Carmo, a Cacá. Vamos saber antes de entrarmos no tema, por que o apelido Cacá? Por quê? Eu tenho duas irmãs. A do meio, quando menorzinha, quando criança, ela não conseguia me chamar de Maria do Carmo, era muito grande para ela. E aí ela começou a me chamar de Cacá, e desde então ficou. Ficou esse apelido carinhoso, né? Ficou, Tantos amigos, familiares te chamam de Cacá. Todo mundo me conhece por Cacá. Perfeito. Bom, Cacá, primeiro agradecemos você pela disponibilidade para contar a sua história aqui para a gente e sobre o tema depressão, principalmente. Como começou? Quais foram os primeiros sintomas que você teve da doença mesmo, a depressão? Muita tristeza. Muita tristeza. E eu não conseguia, assim, pensar em fazer alguma outra coisa, assim, sair da tristeza para estudar, trabalhar, me divertir. E assim, dentro da tristeza, um sentimento ruim, né, de revolta, de agonia, de tudo. Isso atrapalhou muito a sua vida, o seu dia a dia? Atrapalhou. Você estava estudando na época? Foi um misto. Assim, eu terminei o ensino médio e aí estava tentando um vestibular, não conseguia, aí já fica aquela coisa, né? Depois, logo em seguida, veio a doença da minha mãe, que também mexeu comigo. Somatizou, né? Então foram coisas assim que só vinha a provocar mesmo aquela tristeza, aquela angústia, todo aquele sentimento ruim. Entendi. E o ápice dessa angústia, desse sofrimento, ele veio depois do acidente, né? Que toda a sua família, né, estava no acidente. Como é que foi? Conta essa história pra gente. Nós estávamos viajando para o Nordeste, todos, e capotamos, né? Uma pista boa e de repente abriu-se uma cratera do nada. De um lado da pista vinha um caminhão e do outro a ribanceira, e o carro caiu na ribanceira. Vocês estavam de Brasília indo para qual cidade? Para Natal. Para Natal, e aí foi próximo a que cidade teve esse acidente? Foi a Posse. Posse, né? Foi e toda a família estava no carro? Toda a família. Estávamos todos. Então, aí nesse período, no período do capotamento, eu tive um desmaio e realmente a única vítima foi minha irmã. Especificamente nesse dia, né, a gente, naquele momento, assim, pessoas que estavam viajando parou para ajudar a gente no hospital. A gente, naquele momento, eu vi tanto que as pessoas, elas são boas, assim, sabe, diferente do que às vezes a gente vê, assim, na televisão, né, as maldades, as coisas não tão boas. Eu consegui enxergar o lado bom das pessoas, sabe, assim, que por mais que tivesse passando por uma dor, um momento delicado, porque, pelo que os médicos constataram, ela desencarnou no momento, assim, só que a gente ainda tinha esperança, porque no caminho do acidente até o hospital, ela foi conversando, ela tinha consciência de tudo, ela fazia planos para a vida dela. Muito nova, né? 15 anos. 15 anos, verdade. E assim,
Mas foi uma experiência, hoje foi doída naquela época, né? Porque aflorou a minha depressão. Eu não tinha vontade de fazer nada, só cometer suicídio. E nesse momento eu tentei, de tanto desespero. E aí, para sair dessa vibração, eu fui fazer uma faculdade, fui estudar, fui ver outras pessoas. Fui viver a vida, né? Porque eu tinha que tocar, não podia ficar naquele ambiente íntimo de luto o tempo inteiro. Bom, fiquem aí, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ela entrou em uma depressão profunda, mas não se entregou. A entrevistada de hoje é a Maria do Carmo. Vamos agora aproveitar para conhecer a visão do Espiritismo sobre a depressão. Quando pensamos no tema depressão, é preciso lembrar que se trata de algo muito complexo, que deve receber um tratamento em várias frentes. A pessoa que enfrenta um problema de depressão, inicialmente ela deve buscar um auxílio de um profissional da área de saúde, seja um médico, um psicólogo, para que ele identifique se esse problema não tem uma raiz numa disfunção orgânica, num mau funcionamento de alguma glândula ou problema semelhante. E só depois e concomitantemente buscar o auxílio espiritual. Do ponto de vista espiritual e sem adentrar nas questões técnicas ou médicas que envolvem o assunto, nós podemos dizer que o espírito, quando encarna, ele vem a este mundo com um conjunto de tarefas e com um conjunto de dificuldades a serem superadas. Para a superação dessas dificuldades, ele passa por provações e por expiações. E é nesse momento que ocorre algo muito especial e muito grave. Quando nós queremos muito algo da vida, queremos muito que a vida seja de uma maneira que ela não é, muitas vezes a pessoa, não conseguindo mudar a vida, passa a negar a si mesma, negar a sua própria personalidade. E é nesse momento em que, não conseguindo mudar a vida, ela entra num estado de depressão, de angústia, porque procura anular-se, anular a si mesmo. O segredo aqui é não perguntar o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. Então, Cacá, você tinha um relacionamento amistoso com a sua irmã, né, e ela veio a desencarnar nesse acidente. Você já vinha passando por um processo também não muito fácil, com a doença da sua mãe que você citou, em seguida o acidente, você também estava no acidente. Como foi esse processo para aflorar a depressão? A depressão, ela é uma doença muito, assim, ela chega muito devagarinho, porque assim, comigo começou com a tristeza, mas assim, para quem está de fora, vê a tristeza como uma coisa natural. Achava até mesmo que era o luto, né, por conta da perda da sua irmã. Né? Mas assim, é uma tristeza contínua, né? Assim, você perde forças, não, sabe, não tem vontade de fazer nada. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Eu chorava muito, eu tive muita insônia, muito pesadelo, muita enxaqueca. Então, assim, para ir tratando, para descobrir, é só a pessoa que está vivenciando mesmo. E como é que ficou a família nesse momento? Todos me apoiaram, assim, estava sempre tentando me aconselhar, sempre dentro, né, da casa espírita, sempre buscando, a gente estava sempre todo mundo junto. A minha família, ela é muito unida nesse sentido, assim, de a gente estar buscando junto mesmo, sabe, assim,
um tratamento, conversando, tá sempre nesse sentido, assim. Aí você comentou também com a gente a questão da tentativa de suicídio, né? A depressão realmente ela leva muitas pessoas a tentarem o suicídio, até mesmo a cometerem o suicídio. Qual é esse processo? Como funciona esse processo? A autoestima vai tão embaixo que vai tão embaixo, você perde o sentido da vida, a sua vida se torna assim, você entra num vazio inexplicável que, assim, você não enxerga mais nada. Uma simples coisa que você não consegue fazer parece que é o fim do mundo para você, sabe? Alguma coisa assim. Eu me senti assim no abismo mesmo, assim, como se eu tivesse caído do abismo. Entendi. E os amigos estavam por perto nesse momento? Muitos, sim. Muitos estavam por perto. Estavam ali tentando, me aconselhando. Mas sabe? mesmo assim era difícil sair. É porque como é um vício, né? Assim, é como se fosse uma droga. Você pensa assim, eu não vou ficar triste só por hoje. Mas o pensamento, quando a gente liga o pensamento ao fato, é muito complicado, é muito difícil, assim, sabe? Muito delicado. Não ter maturidade para pensar e não se desequilibrar e, né, assim, não se deixar entregar. Buscar formas, que na vida existem várias formas da gente não se entregar. Mas, assim, é difícil. Tem que segurar mesmo na mão de Deus e de todos que apoiam a gente para poder se reerguer. Cacá, passando por tudo isso, né, você encontrou apoio, acalanto na doutrina espírita. Como funcionou isso? Como foi isso na sua vida? Primeiro, encontrando também pessoas que pudessem me aconselhar, né? Assim, de ter vivido, às vezes, a mesma coisa, ou uma palestra que cura ali uma dor que a gente está sentindo, o próprio trabalho, né? Quando na casa espírita diz que o trabalho e o estudo são ferramentas fundamentais para o ser humano, é porque realmente o trabalho, esses dois pontos, né? Esses dois pontos, eles preenchem o vazio que a gente sente. Eu passei a me dedicar, por exemplo, desde os 14 anos que eu trabalho em biblioteca espírita. Nesse período eu tentei intensificar mais. E aí, também a questão do estudo. Procurei estar estudando mais, até para eu me desligar dos fatos, né? Para eu conseguir deixar aquele fato como uma experiência, né? Porque, assim, a gente tem muita mania, assim, talvez seja do ser humano, não sei, de taxar alguma coisa de boa ou ruim. E na verdade, são só experiências que a gente passa. A gente não pode julgar o que é bom ou o que é ruim. A gente tem que vivenciar. Então, assim, eu procurei aumentar meu ritmo de trabalho. Na casa espírita, em casa. Busquei vir para a FEB com esse objetivo, porque quando eu comecei a perceber que eu estava voltando de novo para um sintoma de tristeza profunda, eu vi que eu não queria aquilo de novo para mim. Então eu vim para cá com esse intuito de estar divulgando a doutrina e ocupando o meu coração. E vocês ainda receberam um presente, né? A família teve uma comunicação da sua irmã, né? Isso, com 15 dias ela se comunicou. 15 dias após o acidente? Após o acidente, ela se comunicou por uma mensagem, por uma psicofonia,
E logo depois a gente recebeu uma psicografia, tanto dela como da espiritualidade superior. Isso dá uma apaziguada no coração, né, da família, das pessoas que viveram aquele momento difícil, né? Dá. E traz também a certeza, né, do que a gente estuda sempre, né, que a gente estuda que a vida não acaba, né, e a gente só entende isso. A gente só entende isso quando uma coisa dessa acontece. Então, Cacá, daqui a pouco você conta pra gente como foi essa mensagem, o que trouxe essa mensagem da sua irmã. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, conversando sobre o tema depressão. Vamos agora para o nosso quadro Segundo o Evangelho. As pessoas que estão passando por um processo de depressão, elas devem verificar primeiramente se não é um episódio, se não é um momento de tristeza, de frustração, ou se de fato caracteriza um processo de depressão. Se for uma depressão caracterizada como uma doença, como uma enfermidade, ela deve sim buscar os mesmos recursos espíritas, da prece, do passe, da água magnetizada, da conversa fraterna que se faz no atendimento espiritual, do evangelho no lar e do estudo para a pessoa ver como ela pode esclarecer-se mais a respeito. Contudo, nos processos de depressão, assim definido como uma enfermidade, é necessário o apoio médico, é necessário o apoio psicológico. E por incrível que pareça, é necessário ter uma dieta alimentar, utilizando alimentos que possam beneficiar o sistema nervoso, porque muitas vezes a depressão está ligada a algum distúrbio no funcionamento neurológico. Então, Cacá, sua irmã se comunicou através da psicofonia, né, que é a mensagem do espírito ali quando se aproxima do médium e o médium consegue transmitir aquilo pela voz. Qual foi a mensagem? Qual era o corpo da mensagem? Que para a gente se reerguer, né? Porque precisava ser daquele jeito. Que a gente não se preocupasse com ela, que ela estava bem. E hoje a gente até sabe que ela no plano espiritual ela trabalha numa região perto da nossa casa espírita. E é sempre esse acalento, né? De que a gente precisa trabalhar e de que ela está bem. De que quanto mais a gente sofre, mais ela iria sofrer. Entendi. E vocês, a partir desse momento, tomaram força também, né, para tomar as atitudes. Mesmo vindo a depressão depois, acho que essa mensagem também ajudou bastante a você. Fortaleceu muito, né? Para recuperar. E hoje, como você está? Como é que está o coração? Como é que estão as coisas, a vida? Está conseguindo fazer tudo? Como é que está? Eu estou muito bem, muito bem. Busco a cada dia mais o trabalho, os amigos, né? A prece, o recurso da prece que muitas vezes a gente esquece, mas é o recurso mais precioso do ser humano. Vigiar e orar, né? Vigiar e orar, E quando eu começo a sentir que alguma coisa está desandando aqui, eu tento rezar mais ainda e pedir para a falange que a gente tem, né? Que é a falange de Ismael, que cuida da nossa pátria, para que ele venha segurar na nossa mão. E você ainda tem um fator importante, você trabalha na biblioteca espírita, né? Então você está sempre lendo, né? Eu estou lendo. Depois que eu entrei aqui também, iniciei o curso da mediunidade, que também foi um curso que me ajudou muito, sabe? Assim, a enxergar a espiritualidade de uma outra forma. A espiritualidade como uma fonte inesgotável, uns amigos inesgotáveis, que a gente pode chorar, a gente pode até fazer as birrinhas que a gente faz mesmo,
mas eles estão ali, eles estão nos apoiando integralmente. E muitas vezes eles falam que a gente é que não enxerga, como Kardec também coloca, né? Que eles nos influenciam todos os dias e todas as horas, basta que a gente enxergue. Basta termos maturidade para enxergar isso. Muita força de vontade também, como você demonstrou aqui no seu depoimento. E qual o conselho que você dá para as pessoas que hoje estão vivendo esse drama da depressão, né, que não sabem muito o caminho a que seguir? Qual o conselho que você poderia dar para essas pessoas? Eu compreendo que não é fácil, né? Assim, às vezes a gente está dentro do buraco e ter forças para sair. Mas compensa, assim, a gente fortalecer a fé da gente, qualquer que seja ela. Basta a gente ter fé, confiar em Deus e buscar trabalhar, estudar, formar amigos. Esse é o sentido da vida, né? Então, que quem estiver passando por isso, busque a doutrina, ou qualquer que seja a religião, porque compensa. Bom, Maria do Carmo, Cacá, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir contar a sua história para a gente. Com certeza ajudou pessoas que estão do outro lado da tela e também ajuda a gente que trabalha com esse tema tão importante, que é o tema da vida, né? E esse tema da depressão, ele hoje em dia é uma doença que faz parte de toda a sociedade, desde os tempos mais antigos, como nos tempos modernos, e você mostrou uma forma de superar. Muito obrigado. Bom, vamos agora terminar o nosso programa com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica aí como nosso recado final. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Bom, é isso, ficamos por aqui. Agradecemos a audiência e esperamos todos vocês no próximo Vida e Doutrina. Até breve.